Padma ou Sayana Ekadasi. Maharaj Yudhishthira disse: Ó Keshava, qual é o nome do jejum de Ekadasi que ocorre durante a quinzena do mês de Ashada, junho, julho? Qual é a divindade adorável neste dia auspicioso e qual é o processo para observá-lo? O Senhor Krishna respondeu: Ó representante deste planeta Terra, eu vou lhe contar a maravilhosa história em que o Senhor Brahma, certa vez, narrou a seu filho Narada. Um dia, Narada perguntou ao pai qual é o nome do jejum Ekadasi que ocorre durante a parte do mês de Ashada. Diga-me amigavelmente como posso observar este Ekadasi rapidamente e assim agradar ao Supremo Senhor Vishnu. O Senhor Brahma respondeu: Ó grande orador, ó melhor de todos os sábios, ó puro devoto do Senhor, sua pergunta é excelente. Não há nada melhor do que jejuar em Ekadasi, o dia do Senhor Hari, neste ou em qualquer outro mundo. Isso anula os piores pecados se for observado adequadamente. Por esse motivo, vou falar sobre Ashada Shukla Ekadasi. O jejum neste Ekadasi purifica de todos os pecados e todas as aspirações são cumpridas. Assim, quem ignora esse jejum é candidato a entrar no inferno. Ashada Shukla Ekadasi também é conhecida como Padma Ekadasi ou Sayana Ekadasi, para agradar Keshava, o mestre dos sentidos, que se deve jejuar neste dia. Ouça com atenção, ó Narada, enquanto eu conto essa história maravilhosa das Escrituras sobre esse jejum de Ekadasi. Só de ouvir isso, todos os tipos de pecados são destruídos, assim como todos os obstáculos no caminho da perfeição espiritual. Ó filho, existia um rei santo na dinastia do Sol e seu nome era Mandata, porque ele sempre permaneceu com a verdade. Ele era o imperador adequado. Ele cuidava de seus súditos como se fossem seus próprios filhos. Em seu reinado havia um número incontável de ações piedosas e religiosas. Não havia pestilência, seca ou doença em seu reino. Todos os seus súditos não estavam apenas livres de todos os tipos de distúrbios, mas também eram ricos. O próprio tesouro ou dinheiro do rei era gratuito para todos e, portanto, ele reinou feliz por muitos anos. Uma vez, porém, por algum pecado cometido em seu reino, houve uma seca por 3 anos. Os súditos se sentiram assombrados pela fome. O rei Mandata ficou muito satisfeito ao ver o sábio exaltado, cujos sentidos estão completamente sob controle. O rei desmontou imediatamente do cavalo e ofereceu respeitosas reverências aos pés de lótus do sábio Andira Rishi. O santo retribuiu com bênçãos ao rei com mantras sagrados. Ele então perguntou ao rei sobre o bem-estar dos 7 membros do reino. Depois de contar ao sábio como eles eram, o rei Mandata perguntou a ele sobre sua própria felicidade. Então o sábio Andira Rishi perguntou ao rei por que ele havia tentado uma jornada tão difícil ao entrar na floresta. O rei então contou a ele sobre as aflições pelas quais seu reino estava sofrendo. O rei disse: Ó grande sábio, eu estou governando e mantendo meu reino segundo as instruções védicas e não sei o motivo dessa seca. Para resolver esse infortúnio, pedi ajuda a você. Por favor, ajude-me a liberar os sofrimentos dos meus súditos. O sábio Andira Rishi disse ao rei: a era atual, Satya Yuga, é a melhor de todas as idades, porque nesta era, Dharma se apoia em 4 pernas. Nesta era, todos respeitam os brahmanas, mestres e sacerdotes, como o máximo da sociedade. Cada um também cumpre seu dever ocupacional, e apenas os brahmanas, nascidos pela segunda vez, estão autorizados a realizar austeridades e penitências védicas. O sábio, com clarividência e visão espiritual, falou ao rei:
Ó leão entre os reis, em seu reino há uma pessoa da classe Shudra, não qualificada, que realiza os ritos de austeridade e penitência de maneira ilegítima. Essa é a razão pela qual não há chuva em seu reino. Você deve punir esse falso executor com a morte, e dessa maneira você pode remover a contaminação e trazer paz aos seus súditos. O rei respondeu: como posso matar uma pessoa inofensiva que pratica austeridades? Por favor, me dê outra solução espiritual. O grande sábio Andira disse: ó rei, então você deve observar um jejum Ekadasi que ocorre durante a quinzena do mês de Ashada. Este dia auspicioso é chamado Padma ou Sayana Ekadasi, e devido à sua influência, chuvas suficientes certamente retornarão ao seu reino. Esse jejum Ekadasi concede perfeição a observadores fiéis e remove todos os tipos de elementos malignos e destrói todos os obstáculos no caminho da perfeição. Ó rei, você, seus parentes e súditos devem observar este jejum sagrado de Ekadasi. Então, tudo em seu reino, sem dúvida, voltará ao normal. Depois de ouvir essas palavras, o rei ofereceu suas reverências e depois voltou ao seu palácio. Quando chegou o dia do jejum de Padma Ekadasi, o rei Mandata reuniu todos os brahmanas, kshatriyas, vaishyas e shudras no reino e os instruiu estritamente a observar esse importante dia de jejum. Após o jejum, as chuvas caíram exatamente como o sábio havia previsto, e em pouco tempo houve uma colheita abundante e rica de grãos. Pela suprema misericórdia de Lord Keshava, o mestre dos sentidos, todos os súditos do rei Mandata tornaram-se extremamente felizes e prósperos. Dessa maneira, ó Narada, cada um podia observar esse jejum de Ekadasi estritamente, e por esse motivo, todos os tipos de felicidade eram concedidos, além de libertação para o fiel devoto. O Senhor Shri Krishna concluiu: meu querido rei Yudhishthira, este veloz Padma, ou Sayana Ekadasi, é tão poderoso que se alguém simplesmente lê ou ouve suas glórias, fica completamente livre de todos os seus pecados. Ó Pandava, se alguém quiser me agradar, ele deve observar estritamente esse jejum de Ekadasi, que também é conhecido como Deva Sayana Ekadasi. Ó leão entre os reis, quem deseja a libertação pode observar regularmente um jejum nesse Ekadasi, que também é o dia em que o jejum de Chaturmasya começa. E assim termina a narração das glórias de Ashada Shukla Ekadasi, também conhecida como Padma Ekadasi ou Deva Sayana Ekadasi, mencionada nas escrituras sagradas chamadas Bhavishya Uttara Purana.